Bem-vindos ao sexto episódio do podcast Partindo do Passado, do Núcleo de Estudantes de História da Universidade de Évora. Este podcast que aborda várias entrevistas de diferentes áreas de estudo, História, Património Cultural e Arqueologia. Hoje, em que marcamos o sexto episódio, este é direcionado à área de estudo Património Cultural e apresentamos a nossa convidada, Maria de Jesus Monge, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e mestre em Museologia pela Universidade de Évora. Integrou a equipa do Instituto Português de Museus até 1996, conservadora do Museu Biblioteca da Casa de Bragança, Paço de Cal e Castelo de Vila Viçosa desde 1996 e assumiu a direção a partir de 2000. Bem-vinda, doutora Maria. Obrigada pelo convite. Doutora, diga-me, um património material. Material? Sim. O Templo Romano de Évora. E um património imaterial, doutora? Imaterial? O Sim. canto. O canto. Uau. O canto, naturalmente. E entre museu e palácio, qual é que prefere? Não prefiro. Aliás, eu trabalho numa casa que é as duas coisas. Portanto, um palácio é um museu e muitos museus estão instalados em palácios. Portanto, não é separável. Ok. Das personagens que passaram, personagens históricas que passaram pelo Paço do Cal, qual o rei e a rainha favoritos? Eu direi que aqueles que estão mais presentes no dia a dia, naturalmente, o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia. Ah, boa. Pronto, agora uma pequena introdução sobre a fundação da Casa de Bragança. Pela vontade do último rei de Portugal, Dom Manuel II, cria-se a fundação da Casa de Bragança em 1933, preservando as suas coleções e todo o património da Casa de Bragança. Segundo expresso no testamento do rei Dom Manuel II, a sua coleção significa e compreende todas as pratas, porcelanas, tapeçarias, móveis, tapetes, cristais, livros e quaisquer outros artigos de arte ou de curiosidade ou próprios de museu. Todas as coleções encontram-se incluídas nos inventários existentes do Museu Biblioteca da Casa de Bragança. A Fundação compreende vários tipos de património, histórico, agrícola e florestal, bem como a Escola Agrícola de Dom Carlos I. O museu está dividido em vários espaços e são eles o Paço do Cal, a Armaria, o Tesouro, a coleção de carruagens, porcelana azul e branca da China, coleção de arqueologia e, por fim, a coleção de caça. Doutora, qual o maior desafio da Fundação da Casa de Bragança nos dias de hoje? A Fundação da Casa de Bragança, como os colegas disseram, tem uma raiz numa outra instituição plurissecular. Portanto, o desafio da Fundação é, por um lado, garantir que é fiel depositária e continuadora dessa missão e, por outro lado, adaptar-se a tempos que são necessariamente muito diversos daqueles em que a Casa de Bragança foi criada e foi sendo moldada ao longo dos tempos. Não é o primeiro grande desafio, houve momentos muito marcantes, sobretudo do século XIX, em que houve uma mudança radical da estrutura administrativa portuguesa e, obviamente, que isso teve um impacto fortíssimo. Aliás, a Casa de Bragança chegou a ser extinta nessa altura. Portanto, o desafio é o desafio da contemporaneidade, é o desafio de continuar com ferramentas que mudaram radicalmente a cumprir uma missão que já vem de trás. Doutora, sabemos que um museu deve seguir uma série de funções museológicas implementadas na Lei Quadro dos Museus Portugueses de 2004. Dentro de todas as funções, qual é a que a doutora acha mais difícil ou a mais desafiante de cumprir no Paço do Cal? E porquê? Bom, eu começo por contar é quase uma anedota. Quando eu vim para cá, já há um par de anos, eu tinha como presidente do Conselho de Administração um senhor notável, um erudito, que quando eu lhe colocava algumas questões, ele dizia: senhora doutora, este museu é palácio quando dá jeito e é museu quando dá jeito. Portanto, ele fazia esta dicotomia e empurrava as coisas de um lado para o outro. Eu não empurro, eu não acho que seja possível, até porque, ao contrário daquilo que muitos pensam, mas é uma característica muito portuguesa, os palácios são museus, sim.
Claro que se o edifício estiver vazio, pode-se levantar questões, se estiver habitado, obviamente é uma residência, mas os palácios que estão abertos ao público e que têm funções museológicas, é claro que são museus. Pronto. Dito isto, e voltando àquilo que me perguntou, a Lei Quadro dos Museus é um enquadramento administrativo muito interessante, foi um momento muito importante da evolução do pensamento museológico em Portugal, marcou uma etapa, queremos acreditar que não tem retorno. É verdade que ainda não foi completamente cumprido. Há várias das alíneas que estão previstas na Lei Quadro que não foram cumpridas e os últimos anos têm sido, aliás, bastante penosos no verificar de que muitas das condições, designadamente, e essa eu creio que será uma que vos diz eu respeito muito diretamente, na possibilidade de renovação das equipas e na possibilidade de incorporar os recursos humanos mais qualificados que alguma vez existiram em Portugal, exatamente nestas estruturas. Há essa grande lacuna que tem que ser rapidamente ultrapassada, porque isto que eu vou dizer é verdade pura, não estou a inventar, a minha geração é a mais nova. Eu fui do último grupo de pessoas que entraram com concurso, etc. E, portanto, como eu me imaginava pelos meus cabelos brancos, já não estou assim tão longe da reforma. E quando se fala de património, e a Casa de Bragança nesse aspecto é um exemplo que se pode quase dizer paradigmático, falamos de uma construção de memória, de um contínuo de memória. Ora, não faz sentido nenhum que as instituições de memória não tenham memória. E que se chegue a uma casa, a um museu, a um palácio, e se tenha que começar do zero, sem ter tido a possibilidade de, ao longo de alguns anos, com os que já lá estiveram antes, se possa aprender no cotidiano, todas aquelas coisas que, por muito que se escreva, que se investigue, nunca estão vertidas em papel, porque têm a ver com uma vivência, têm a ver com o imaterial, têm a ver com toda uma forma de estar e de se relacionar no espaço, no tempo, que não se consegue passar sem ser através de uma vivência continuada. Ora, tendo isto em conta, a Lei Quadro dos Museus contempla a possibilidade de haver esta aprendizagem e esta passagem de testemunho que não tem sido possível nos últimos anos. Como também já referiram, nós somos uma instituição privada e ao ser uma instituição privada, naturalmente que não temos exatamente as mesmas regras que o Estado, mas de alguma forma também, devido às características do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança, nós acabamos por plasmar muito o nosso funcionamento naquilo que é feito nos museus do Estado. Porque, no fundo, o rei Dom Manuel II, ao deixar o seu património ao povo português, em última análise, todas nós somos donas deste património, aquilo que que esteve presente, e temos tentado e decifrar o que é que esteve presente na mente do rei, foi justamente garantir este usufruto e garantir que a memória da Casa de Bragança, os quase 500 anos quando o rei faz o testamento da Casa de Bragança, não se diluíam e, sobretudo, não iriam ser contadas de uma forma que ele, último rei de Portugal, receava que não fosse a que ele considerava mais adequada, porque ele faz o testamento em 15, casa em 13. Ora, 5 anos depois da República. Portanto, imaginarão, o rei tinha na altura 20 e poucos anos, e queria, por um lado, garantir que a memória da sua família iria ser mantida e respeitada, e, por outro lado, que a memória material iria ser preservada. E é então também por isso que é feito uma instituição que na altura foi a primeira fundação com fins culturais. Já havia essa figura jurídica em Portugal, mas foi a primeira com fins culturais, as outras tinham só fins sociais, que a Casa de Bragança também tem, e para sustentar exatamente todo este património, ele vai ser dotado de bens agrícolas, que era uma coisa muito original na altura. A maior parte das fundações, ainda hoje em dia, nós sabemos disso, vivem de verbas do Estado. Não é o caso da Fundação da Casa de Bragança. A Fundação da Casa de Bragança tem um modelo que é quase um pouco anglo-saxónico, em que o património cultural é sustentado pelo património agrícola. Portanto, nós temos uma vasta
a componente agrícola, que vem, lá está, desde o princípio, a Casa de Bragança sempre foi uma casa agrícola e continuamos a ser. Aliás, quem nos visita aqui em Vila Viçosa acaba por ter um pouco ainda essa percepção. Temos um lagar, eu penso que nem todos terão essa noção, temos ainda um lagar que está aberto ao público e há toda uma série de valências que pensamos no futuro próximo abrir ao público para mostrar a permanência desse legado. De legado que continua a ser também o nosso cotidiano. E por isso, quando me pergunta qual é a função principal, bom, não há uma, têm que ser todas. Porque se nós, hoje em dia fala-se muito em desmaterialização, digitalização, em novas tecnologias, mas tudo começa por conhecer bem o que nós temos. Mas conhecer bem o que nós temos pressupõe que está conservado. Porque se nós não tivermos os bens conservados, não os podemos depois estudar e, sobretudo, não os podemos depois expor, comunicar, interpretar. Portanto, a atividade museológica não é possível ser feita dando apenas visibilidade e trabalho num setor. É uma construção em que todos os elos da cadeia são interdependentes. Mesmo a parte inicial da definição de museu do ICOM, que fala na recolha, há museus que recolhem mais, há museus que recolhem menos. Há museus que têm coleções fechadas, inclusive, que é um conceito um pouco particular, que à partida não deveria ser possível, mas mesmo uma coleção que é dita fechada, e temos o caso da Gulbenkian, acaba por ter sempre alguma possibilidade lateral de incorporar informações, contributos, porque os museus são entidades vivas. E por isso não podem estar paradas e não podem ser impedidas de fazer o seu caminho. E para isso, todas as várias componentes daquilo que é a função do museu são fundamentais. E, correndo o risco de alongar um pouco, terão eventualmente tido eco de que está neste momento a ser revista, há uma proposta de revisão da definição do museu. Ora, rever a sua própria definição é algo de muito original. A esmagadora maioria das entidades, das associações, não revêem a sua definição de base, mas é justamente porque existe por parte do ICOM, International Council of Museums, a percepção de que os museus são seres, já estou quase a personalizar os museus, mas são entidades vivas, que têm que acompanhar as sociedades em que estão inseridas. É impossível que as funções que estão cometidas não tenham também que se ir adaptando a essa evolução. E daí a necessidade de, não é de vez em quando, é constantemente pensarmos naquilo que é a missão que nos compete e qual é a definição em que nos devemos rever. É claro que também tem que se pensar que, quando estamos a falar do ICOM e de rever uma definição de museu, nós estamos a falar de Portugal, estamos a falar do mundo inteiro, porque o ICOM é a entidade que, a nível mundial, representa todos os profissionais de museus e todos os museus. Logo, quando nós procuramos uma definição, não é a definição que nós, profissionais portugueses, achamos adequada. Tem que ser uma definição que é confortável para os 140 países, os quase 50 mil membros que constituem o ICOM e os milhares, quase provavelmente a rondar 1 milhão de pessoas que de uma forma ou de outra trabalham ou se relacionam com as instituições museológicas. Ficámos a saber na última visita que fizemos as 3 ao Paço Ducal de Vila Viçosa que as últimas intervenções feitas foram há cerca de 20 anos na Sala Vermelha, Azul e Dourada. Um trabalho notável, é mesmo de sublinhar. Acredita que o sistema de visitas guiadas para todos os visitantes ao Paço seja um dos métodos para proteger e salvaguardar todo o património existente no Paço Ducal? Bom, como qualquer pessoa que nos visita percebe, o património que está aberto ao público, de uma forma geral o património cultural que pertence à Fundação é muito. É um conjunto muito alargado de bens, não só edificados, mas também móveis, e isso obriga-nos a estar constantemente em obras de conservação
e de intervenção, para além, obviamente, daquele trabalho discreto e surdo de todos os dias, que é a conservação preventiva, que esse então não pode mesmo parar, nem mesmo em épocas de confinamento. Bom, de facto, essa foi eventualmente a última grande intervenção no Paço, mas não foi a última, foi só a maior, porque já houve depois disso pequenas campanhas de recuperação de pintura mural, já houve depois disso, como há todos os anos, intervenções de conservação mais intensa, porque lá está, a preventiva é feita pela equipa da casa, quando é um pouco mais complicado e mais específico, temos que recorrer a técnicos especializados exteriores e justamente o que neste momento nós procuramos é manter e passar a mensagem, não uma mensagem congelada no tempo, mas mantendo um discurso que vem de trás, conseguir isto correspondendo àquilo que são cada vez mais as exigências de um público mais conhecedor. Ora, a questão das visitas guiadas, eu estou aqui já há muitos anos, e a questão das visitas guiadas vem ciclicamente. Porquê é que nós continuamos a manter visitas guiadas? Por exemplo, no Castelo as visitas não são guiadas, no Castelo as visitas são livres. Porque o tipo de opção museológica é diferente e a forma como o público se pode relacionar com o que está exposto também é muito diverso. E aqui nós temos tido em conta duas questões diversas. Uma é, como dizem muito bem, a questão de conseguir garantir a conservação e a segurança. E para conseguir garantir conservação e segurança num espaço que no fundo é uma grande casa, mas é uma casa, em que as pessoas quase têm vontade de sentar nas cadeiras, é preciso um acompanhamento próximo e algum, enfim, direi que controle, porque evidentemente que se os 40 mil visitantes que nos vêm até cá todos os anos, neste momento são um pouco menos, mas enfim, temos esperanças de voltar e de aumentar, todos se sentarem, ao fim de 2 anos já não há nada para mostrar. E é isso que é importante ter em conta. Por outro lado, também houve, da nossa parte, uma tentativa de perceber se esta fórmula era assim tão inibidora e era assim tão desagradável para o público. E das perguntas que fomos fazendo, chegámos à conclusão que, ao contrário do que muitos acham, as pessoas preferem a visita guiada. É completamente diferente haver tabelas que podem ter, de facto, informação técnica muito mais correta até do que provavelmente qualquer visita guiada irá dar, e pode inclusive corresponder aos desejos de alguém que tenha um interesse muito específico. Mas para poder ficar com a história geral, até para poder interagir, fazer perguntas e, sobretudo, ter a possibilidade de perceber como é que os espaços eram vividos de uma forma diferente, continua a fazer sentido a visita guiada? Sim. E é claro que isso nos coloca problemas. Agora, por exemplo, temos o problema de quantas pessoas é que podem ir em cada grupo. Temos o problema linguístico, porque naturalmente que a equipa que temos aqui não domina mais que enfim, 2, em alguns casos excepcionais, temos quem fale 3 línguas. Tudo isso são, de facto, desafios que nós temos que conseguir enfrentar. Mas as visitas guiadas, começando a tornar-se já quase uma característica única, que a maior parte dos sítios isso já não existe, aliás, ligada a uma outra característica que nós também temos, que essa eu creio que é mesmo única, já quase mais nenhum palácio no mundo a mantém, e eu continuo convencida que é uma opção que faz sentido, que é o não ter luz elétrica. É outra questão, são os 2 temas que nos tornam quase que únicos, é a questão das visitas guiadas, a questão não sei se fazia parte do vosso elenco de perguntas, mas é a questão de não termos luz elétrica, eventualmente ter sido percebido essa visita. Ora, a opção tem também, lá está, 2 razões. Por uma é a razão da conservação, porque até há relativamente pouco tempo, hoje em dia cada vez menos isso será uma justificação, qualquer instalação era muito intrusiva. Portanto, entendia-se que estávamos a preservar a integridade do espaço ao não colocar uma instalação elétrica. Sabemos que hoje em dia a tecnologia oferece soluções que até poderiam vir ajudar a resolver essa questão, mas cada vez mais também entendemos que o paço, estou a falar do paço,
Evidentemente, no castelo há luz elétrica, na armaria há luz elétrica. Só no andar nobre é que não há praticamente. Porque isso nos permite também uma envolvência no espaço completamente diferente. A luz tem um papel importantíssimo na forma como nós percepcionamos os objetos. A cor, as sombras. Portanto, nós acreditamos que é uma mais-valia para quem visita o palácio perceber como é que ele foi visto ao longo dos séculos, e nós sabemos que a luz elétrica só existe há relativamente pouco tempo. Por outro lado, todos nós estamos muito habituados ao estímulo da luz artificial e a sermos conduzidos num universo que não inclui esta característica tão contemporânea. Eu acho que também é uma mais-valia e que também ajuda a entrar no espaço. E claro que a isso junta-se o facto de nós continuarmos a usar a mesma cera, e há muita gente que me diz, isto é o cheiro da casa dos meus avós. A mesma coisa em relação, por exemplo, à possibilidade de se ver os jardins através das janelas da forma que também era percepcionado por quem aqui vivia, portanto não temos as janelas fechadas para o exterior. Portanto, há uma série de tentativas de manter a autenticidade do espaço, mesmo que isso também tenha problemas, porque obviamente que ao ter as janelas abertas nós temos os UVs a entrar. Mas, enfim, são tudo desafios do nosso cotidiano. Relativamente ao Museu da Caça, neles estão expostas peles e cabeças de animais, bem como armas de caça. Sabemos que as peles ao longo dos anos começam a degradar e são uma das peças mais difíceis de conservar, de modo a permanecerem em bom estado durante muito tempo. Até que ponto é que esta degradação das peles não poderá ser um risco para o Museu da Caça, visto que o museu perderia peças que em certa parte lhe são importantes? Muito obrigada pela pergunta. De facto, é das coleções mais complicadas que nós temos no museu. A coleção de espécies naturais. Nós, foi antes de eu vir para cá, mas a criação daquela coleção responde, mais uma vez, a uma tentativa de materializar uma memória muito presente na Casa de Bragança, e não só, que é a importância da caça. A caça que teve sempre, ao longo dos séculos, uma importância muito grande. Claro que normalmente é muito mais pensada do ponto de vista desportivo, mas tinha também outras duas funções fundamentais, sendo que provavelmente a mais importante era a mais evidente, era de abastecer de carne quem vivia nestes espaços, sendo que o número de pessoas que habitava, por exemplo, o Paços foi estimado em cerca de 300, no momento em que ele estava em pleno funcionamento, no século XVI, XVII, e aquilo funcionava um pouco como a despensa da casa para haver ali uma quantidade permanente de carne a escorrer. Por outro lado, tinha também uma função fundamental de treino dos nobres para as lides guerreiras. O andar a cavalo, o poder também caçar, funcionava muito como uma parte didática do ensino da classe nobre e, naturalmente, dos duques. Não é por acaso que o rei Dom João IV, quando vai para Lisboa, cria uma tapada. Havia aqui a tapada já em Vila Viçosa. A tapada de Vila Viçosa data praticamente do momento do início da construção do Paço, do início do século XVI, e os duques, mais tarde reis, vão também criar outras duas grandes tapadas, que são as três grandes tapadas que existem ainda em Portugal hoje em dia, que é a tapada da Ajuda, a tapada de Mafra e a tapada de Vila Viçosa. Todas elas resultam da tradição cinegética da Casa de Bragança. Ora, é essa tradição cinegética que é evocada no Museu de Caça. A esmagadora maioria dos objetos que lá estão não tem a ver com esta tradição cinegética, no sentido em que não são animais caçados na tapada de Vila Viçosa, muitos até é caça africana, porque foram um depósito que depois deu origem a uma doação. São, como dizem muito bem, espécies já com alguns anos, e nós deparamos-nos com grandes dificuldades na sua manutenção. Também porque, e parece que a coisa está a mudar um pouco, nós temos essa esperança, não havia sequer conservadores-restauradores preparados, apetrechados para poder fazer este tipo de acompanhamento. Felizmente o Museu de História Natural de Lisboa tem-nos estado a ajudar a monitorizar a coleção
e estamos justamente neste momento a iniciar um processo de tratamento, de conservação, justamente para tentar garantir que não se venha a perder esta coleção que tem, como diz, alguns exemplares que são extremamente raros, porque tem já várias décadas, em alguns casos mesmo mais de 100 anos. Doutora, pegando agora aqui também um bocadinho nesta temática de que estava a falar, portanto, agregada ao Paço Ducal e a todo o seu conjunto museológico, a Fundação Casa de Bragança dispõe ainda de uma série de propriedades florestais, como ainda em Portel, Vendas Novas, Os Tremous, e em Vila Viçosa, cá está, encontramos a Tapada Real com uma variedade de fauna e flora, mas também com uma grande simbologia em termos históricos. E muitas pessoas, por vezes, não têm percepção da importância desse espaço e da importância até do património ambiental. Por isso, gostaríamos agora que a doutora nos falasse e nos desse também um pouco a sua opinião acerca da Tapada, aquilo que ela simboliza para Vila Viçosa, para o Alentejo, para a história e para o património ambiental. Bom, aliás, como eu ainda há pouco referia, as tapadas tiveram uma função absolutamente fundamental na sua criação e existiam associadas normalmente a paços onde cumpriam as 3 funções que eu referi há pouco. Sabemos que a evolução e também o facto de muitas delas estarem em espaço urbano ditou o seu fim ou a sua restrição grande. A Tapada de Vila Viçosa tem uma característica particular, é privada. E ao ser privada e morada, integralmente morada, permitiu conservar as suas características, tem uma série de capelas lá dentro, tem alguns outros elementos arquitetónicos que se conservam, e conservam porque é possível à Tapada de Vila Viçosa, desculpe o trocadilho, continuar a ser tapada. Porque no dia em que ela for destapada, deixa de poder ser exatamente aquilo para que foi criada. E daí também eu estar aqui a referir-me a um espaço que não está debaixo da alçada de quem trata da parte do património cultural edificado, e não só, porque está ligada à parte agrícola. Lá está, a Tapada continua a ter essa importantíssima função agrícola, não só porque continua a ser uma parte de produção ativa do ponto de vista silvícola, mas também porque foi possível, nos últimos anos, recuperar a fauna que tinha praticamente desaparecido na sequência exatamente da abertura da Tapada. É impossível manter aquele equilíbrio que o ecossistema exige e ser compatível com uma frequência do público. Poder-me-ão dizer, mas não pode ser uma coisa graduada, poderá eventualmente haver algum dia alguma solução. Agora, o que é facto é que foi necessário recuperar um equilíbrio que tinha desaparecido e que é muito frágil. Ao contrário do que as pessoas pensam, mas eu penso que cada vez mais começa a haver essa sensibilidade, os ecossistemas são equilíbrios muito frágeis e cada vez mais nos tempos que correm temos que perceber que para conseguir ter pequenas bolsas em que se preserva o ambiente, há sacrifícios, e neste caso o sacrifício será ele não estar franqueado ao público. De qualquer forma, referia também que a Fundação tem propriedades espalhadas um pouco por vários municípios do Alentejo e não só, também na zona de Orém. A Casa de Bragança sempre teve um suporte agrícola desde o primeiro duque, desde o século XV, e essa característica mantém-se até hoje, e é, aliás, isso que permite manter, recuperar, nos casos em que isso se aplica, todo este conjunto edificado imenso. Os próprios museus de Vila Viçosa não têm capacidade para se autossustentar, não é? O número de visitantes sendo significativo no contexto do Alentejo, não tem de longe a possibilidade de suprir as necessidades de arranjos de telhados, de conservação de espaços de coleções, de pessoal, de técnico, etc. Ok. Pronto.
damos assim por encerrado este podcast. Queremos agradecer mais uma vez à doutora por ter participado, foi um grande gosto para nós ter sido nossa convidada e espero que todos tenham gostado e até uma próxima. Muito obrigada, estou à vossa espera em Vila Viçosa.